Olá pessoal, estamos aqui para resolver mais uma questão do concurso público para assistente administrativo da UFRJ aplicado em 2015 pela banca PR4. Estamos voltando a resolver essa prova aqui por causa dos muitos acessos que estamos tendo nos outros vídeos do concurso da PR4, desse concurso mesmo, justamente porque a PR4 está abrindo outro concurso para o UFRJ, tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental. Hoje nós resolveremos a questão de número 25 de informática, que fala a seguinte: a respeito da definição de vírus, é correto afirmar que... E aí temos as várias alternativas. Essa é uma questão de segurança da informação, né, voltada para códigos maliciosos, né, ou malware. Aqui nós abordaremos os seguintes conceitos: o conceito de vírus e também de alguns outros malwares, por exemplo, os worms, os bots, spyware e rootkit. Esses conceitos todos estão escritos na cartilha do CERT. Essa cartilha aqui está nesse site aqui que eu vou acessar aqui para vocês. Essa aqui é a página do CERT, que tem a cartilha, que tem vários temas aqui relacionados à segurança da informação que podem ser cobrados em concursos públicos, e essa questão fala sobre códigos maliciosos, né, malware. E aqui nessa página você tem a definição de vários conceitos de códigos maliciosos, como por exemplo vírus, worm, também temos aqui os bots e botnet, spyware, backdoor, cavalo de Troia, e também temos aqui os rootkits. E por final, aqui no final, temos aqui uma tabela comparativa dos códigos maliciosos que iremos utilizar para resolver essa questão, para nos auxiliar aí na resolução da questão, beleza? Então tá, vamos voltar aqui para a resolução da questão. Então você dá uma olhada no site e tenta resolver essa questão e responde aqui qual seria a sua resposta na nossa enquete aqui, para nós vermos como está o conhecimento de vocês, e compare com a nossa resposta agora. Vamos lá, voltando para a questão, vamos destacar aqui que ele fala sobre perguntas sobre antivírus. E em um outro pedaço aí do site do CERT temos aqui a parte de fascículos que fala sobre vírus, e vamos apresentar aqui o conceito de vírus, segundo o fascículo do CERT. Vírus: programa ou parte de um programa de computador normalmente malicioso que se propaga, inserindo cópias de si mesmo e se torna parte de outro programa e arquivo. Depende da execução do programa arquivo hospedeiro para tornar-se ativo, dar continuidade ao processo de infecção. Para que o equipamento seja infectado, é preciso que um programa já infectado seja executado. Principais meios de propagação: e-mail e pendrive. Assim como tem a parte de vírus, também tem as outras definições dos outros tipos de malware, que é bom você dar uma olhada para se preparar para a próxima prova. Vamos destacar aqui algumas informações importantes sobre vírus, né? O vírus, uma das características muito fortes do vírus é que ele se propaga inserindo cópias de si mesmo e se torna parte de outro programa ou arquivo, né? Ele tem essa dependência de estar colado aí num hospedeiro, né? Tipo um vírus mesmo, né? Ele depende de estar de outro arquivo. Depende da execução do programa, né? Arquivo hospedeiro para fazer o trabalho dele, né? E o equipamento, para ser infectado, ele tem que estar com um programa já infectado sendo executado, beleza? Então essa coisa aí, as características: tem que estar infectado, tem que ter um arquivo, né, de uso do usuário infectado, né, tipo uma planilha, um documento do Word, tem que estar infectado pelo vírus, e ele tem que ser executado. Beleza, agora vamos para as leituras das alternativas. Vamos ler aqui a alternativa A. Não precisam se anexar a outros arquivos para conseguir infectar uma máquina e podem se mover entre hospedeiros por conta própria e se autorreplicam. Essa primeira característica aqui, né? Vamos colocar aqui a tabela comparativa para poder nós compararmos corretamente, né? A primeira característica aqui, primeiro vamos destacar aqui na tabela aqui as características do vírus em azul, beleza? Não dá para ver direito aqui as características, mas eu vou falando conforme a gente for usando. A primeira característica aqui da alternativa A não precisa se anexar a outros arquivos. A gente acabou de ver a definição que essa é justamente a característica de se anexar a outros arquivos, é a característica principal do vírus. Então a gente já sabe que essa alternativa está errada.
essa alternativa a gente pode ver aqui na tabela como ocorre a instalação. Tem a opção aqui que é relacionada ao vírus, que é execução de um arquivo infectado, que é justamente o contrário do que está falando na alternativa A. E outra é execução explícita do código malicioso, ou seja, que seria não precisa de se anexar em outro arquivo. Então nós vimos que o vírus ele é completamente ao contrário dessa característica aqui que eu destaquei na alternativa A. Outra característica aqui na alternativa A é se mover entre hospedeiros por conta própria. Esse hospedeiros aqui, né, se você considerar que é uma estação, não um arquivo, não é uma característica do vírus, porque ele, na verdade, ele se move inserindo cópias de si mesmo em outro arquivo, né? E não se propagando, ele não se envia para outras máquinas, né? Por exemplo, como é característica de alguns outros, né? Tem aqui alguns que enviam cópias de si mesmo automaticamente pela rede ou por e-mail. Essa não é uma característica do vírus, né? Quando a gente está falando de hospedeiros como máquina, não como arquivo. E a última característica que é de autorreplicarem. Na verdade, o vírus ele se replica entre arquivos, né? Mas não entre máquinas. Então aqui essa seria uma característica do vírus se fosse falar em relação a arquivos, né? Beleza. Então a gente chega à conclusão que a letra A não é o vírus. Primeiro, porque ele depende da execução de outros arquivos, né? E aqui a gente vê alguns outros worms que não dependem, né? Que é alguns outros malwares que não dependem, como o worm, o bot, o trojan e o spyware. Não depende, tem essa característica da letra A, não depende da execução de outro arquivo. E a questão assim de mover entre hospedeiros não é uma característica do vírus quando a gente fala de hospedeiros em relação a computadores. É uma característica do worm e do bot, né? Por isso, e também não se propaga, né, se propaga entre arquivos, entre arquivos o vírus se propaga, entre estações não. É uma característica do worm e do bot também. Então nós vemos aqui que a resposta, quer dizer, a letra A define ou um worm ou um bot e não um vírus. Por isso não é essa a resposta da questão. Beleza? Vamos agora para a análise da alternativa B. São programas específicos de espionagem instalados no sistema do usuário, mas não possuem a capacidade de se anexar a outros arquivos e também de se autorreplicarem. Essa característica aqui eu coloquei como um programa de espionagem. Furta informações sensíveis e procura se manter escondido. O vírus ele não furta informações sensíveis, então ele não é nesse sentido um programa de espionagem porque ele não furta informações, mas ele procura se manter escondido. Então parcialmente ele não atende essa condição, então já não seria do vírus. Outra característica aqui é não possuem a capacidade de se anexar a outros arquivos. Essa é uma característica do vírus, possuir a capacidade de se anexar a outro arquivo, né? E a questão aí de autorreplicar, né? O vírus ele consegue se autorreplicar entre arquivos. E aqui, no caso, a letra B fala de quem não consegue se autorreplicar. Então, por aqui também não é o vírus. Beleza? Então, essa aqui seria, vamos ver, ficaria entre furta informações sensíveis, tem bot, trojan, spyware. O que não se propaga, a gente tem o spyware, e o que procura se manter escondido, o spyware novamente. Então seria essa alternativa está falando de um spyware, beleza? Então já vimos aqui que não é um vírus, é um spyware. Vamos agora para a alternativa C. São programas específicos de espionagem que, uma vez instalados no sistema do usuário, realizam o monitoramento de suas atividades e enviam as informações coletadas para terceiros por meio da internet.
Assim, né, programas de espionagem eu coloquei aqui, né, que ele vai tentar se manter em sigilo e que envia informações para terceiros, que furta informações sensíveis. O vírus ele se mantém em sigilo, mas ele não furta informações sensíveis, né, não coleta informações. Então, por isso, a letra C não seria um vírus. Aqui em procura se manter em sigilo nós temos 3 opções, mas o que furta informações dessas 3 só sobra uma, que é o próprio spyware. Então nós vemos aqui que essa alternativa aqui, a C, está falando novamente de spyware, beleza? Aí já dá para fixar aí que a função do spyware é essa aí, furtar informações e monitorar, né? A próxima alternativa: não são considerados um tipo de malware, mas possuem a capacidade de se esconder dos mecanismos de segurança do sistema do usuário através de um conjunto de programas que mantêm os privilégios de uma conta de administrador. Vamos destacar aqui a informação, né? Esconder-se, né? Dos mecanismos de segurança do usuário, que é essa característica aqui embaixo na tabela. Essa é uma característica do vírus e de mais alguns, né? Porém, aqui ele fala assim, ele usa os privilégios de uma conta de administrador. Essa característica não tem na tabela, mas o único que faz isso é o rootkit, que o root quer dizer administrador, quer dizer, é a conta de administrador do Linux, né? Então teve esse nome de que vem o root, na verdade quer dizer raiz, mas se refere à conta de administrador do Linux. E o kit é justamente o conjunto de programas, né? Porque o rootkit não é um programa só, é um conjunto de programas. Então essa definição aqui fala bem claramente do rootkit, que é um conjunto de programas que se mantém escondido e usa privilégios de uma conta de administrador, beleza? Não é um vírus, novamente. Vamos aqui para a última alternativa. São considerados um tipo de malware e são programas que se espalham por meio de autorreplicação em outros softwares e arquivos. É comum que sejam propagados por meio de arquivos executáveis, porém só conseguem infectar outras aplicações de sistemas quando executados. Exatamente as características que nós vimos na definição de vírus, né? Replicam-se para outros arquivos, né? E só conseguem infectar aplicações quando são executados. Outra característica do vírus que nós vimos lá na definição do vírus, beleza? Então nós vemos aqui que essa é a resposta que realmente tem as características do vírus. Essas duas aí de se anexar a outros arquivos e dependem da execução do arquivo para infectarem, beleza? Então essa aí, resposta é a letra E, vírus. Beleza? Então vamos marcar aqui, letra E, resposta letra E. Beleza? Se você gostou aí dessa resolução, te ajudou aí, dá um like aqui, se inscreva-se no nosso canal e siga-nos também nas redes sociais. Beleza? Falou, pessoal, até a próxima.